estamos recebendo aqui no nosso Jornal da Manhã Difusora de hoje, presidente da Câmara de Vereadores de Bagé, vereador Divaldo Lara. Ontem uma sessão muito acompanhada, seja pela população que estava presente, seja pela própria TV Câmara, ontem muito assistida também, porque estava em votação um projeto que já gerou muita polêmica e muito aguardado pela população. Passou 12 votos favoráveis a 3 contrários para a instituição da tarifa de água como forma de cobrar a população bagense. Bom dia, vereador, tudo bem? Bom dia, Lara Denise. Bom dia, Beto Cogó. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Muito bem, vereador. Então, agora, uma vez aprovado, tiveram esses 3 votos contrários, tudo bem, aprovado pela maioria com 12 votos. Quais são os trâmites? Isso será encaminhado para o Poder Público Municipal? Pode vetar, vetando não sai, derruba o veto, é obrigado a instituir. Como é que fica agora a tramitação, a partir de agora, com a aprovação dos vereadores? Porque, inclusive, um vereador citou ontem, eu acompanhava parte da sessão, pela TV Câmara, dizendo que é inconstitucional o projeto e que, embora passando pela Câmara, não teria como ser instituído. Enfim, como é que fica agora? Bom, inicialmente, Lara, eu quero registrar que a Câmara de Vereadores ontem, nas suas galerias, estava praticamente lotada, recebeu um grande público, pessoas de vários bairros da cidade, pessoas que na sua vida nunca tinham ido na Câmara de Vereadores, como o seu Pedro Irala, Beto, um senhor de 78 anos, que pela primeira vez foi à Câmara de Vereadores acompanhar a sessão. A população, então, que esteve presente, pôde presenciar como foi o debate e como foi a votação do projeto que muda a realidade do sistema de cobrança de água do município. É importante dizer que esse projeto é um projeto aguardado há muito tempo. Se faltava lei para mudar o sistema de cobrança, não falta mais. Nós fizemos a lei. E fizemos um projeto muito bem trabalhado. Foram meses, Beto, de estudo, de acompanhamento técnico por parte do IGAN, da UVERGS, do DEMAI, da Corsã, técnicos do DAEB que nos assessoraram, OAB que ajudou, Sindiáguas, que também deu a sua contribuição. Enfim, esse projeto precisava se tornar realidade. A população aguardava muitos anos, já tinha perdido a paciência com isso, Lara. A população não aceitava e não aceita mais esse modelo de cobrança por tamanho do imóvel. Isso é injusto com todos, sem exceção. A nossa proposta muda essa realidade e ontem contou com a aprovação da ampla maioria dos vereadores. Vereadores do PT, na sua grande maioria, não totalidade, tu falou aqui 3 votos que foram contrários, mas na sua grande maioria votaram a favor. O líder do governo declarou seu voto dizendo isso, que era a favor, porque isso já deveria ter sido feito pelo governo. Os vereadores que votaram contra foi Márcia Torres, Vovô Jaburu e o líder da bancada petista, vereadora Janice Colares. Esses foram que marcaram posições contrárias. Exatamente. Contrárias ao povo, né? Contrárias ao cidadão, ao contribuinte. Um ponto levantado ontem foi do custo disso para a máquina pública, porque com essa alteração, a necessidade dos hidrômetros, enfim, de toda uma mudança na sistemática da cobrança também. Isso, de fato, é uma preocupação, de fato, pode ser um problema para... Não altera os custos operacionais. O que altera é o sistema de cobrança, não o custo operacional. A leitura é feita todo mês, a diferença é que se registra no sistema do DAEB apenas os excessos. O custo operacional é o mesmo. O custo para tratar a água é o mesmo. Pela lógica... O custo para fazer a leitura é o mesmo. E o projeto, o metro cúbico de água, eu já disse isso aqui na rádio, mas é importante repetir. Vereador Divaldo, da onde se chegou os números
que deram origem ao metro cúbico de água. O estudo da Deloitte, empresa contratada pela própria prefeitura no ano de 2012, quando esse projeto teve para ser votado a primeira vez, e aí depois não aconteceu essa votação. Em 2012, a prefeitura contratou uma empresa que fez um estudo. Com base nesse estudo, nós fizemos toda a elaboração da técnica do projeto e do cálculo para chegar ao metro cúbico de água, do próprio estudo feito por uma empresa contratada pela prefeitura. Vereador, pela lógica, algumas contas vão diminuir o valor. Pela lógica, não será mais por metro quadrado da residência, e sim pelo que consumiu. Automaticamente vai diminuir o faturamento do DAEB. Isso pode afetar no salário dos funcionários do DAEB, alguma coisa ali? Não, o DAEB tem liquidez. O DAEB, apesar de toda a sua má gestão, noticiada aqui, função da barragem, função da estação de tratamento de bombeamento de esgoto, nós temos uma estação de tratamento de esgoto com mais de 90% pronto, e uma estação de bombeamento de esgoto, que é a que faz funcionar de tratamento de esgoto, que não está concluída. Aquilo é um desrespeito com dinheiro público tão grande quanto a barragem. Está ali na avenida próxima ao cemitério ali. A continuação da Angélica Gomes. Continuação, exatamente, naquela lateral ali. Então, apesar de toda a má gestão da DAEB tem recursos lá. O DAEB é superavitário. O DAEB tem um orçamento de mais de 19 milhões. Então, nós estamos falando assim, de uma empresa que é forte, nós queremos que continue forte, mas que, e diga-se de passagem, Beto, ninguém quer quebrar o DAEB, nem quem deve para o DAEB, nem o contribuinte que está devendo não consegue pagar a conta para o DAEB, ele quer quebrar o DAEB. As pessoas querem o DAEB tratando água com qualidade, querem o DAEB prestando seu serviço, mas querem pagar algo justo, algo que elas consumam, que realmente esteja dentro do seu consumo e não algo que esteja fora do consumo por metragem quadrada. Para que se tenha uma ideia disso, tu falou, uns vão pagar mais, uns vão pagar menos. Olha, Beto, eu acho que nós vamos estimular o consumo consciente. O consumo consciente. A partir do momento que se tem... Hoje não adianta tu economizar água, porque se ficar abaixo de 13 metros cúbicos de água... Paga a mesma coisa. Paga a mesma coisa. Só vai pagar mais se for acima de 13 metros cúbicos de água. Apesar de ter pessoas muito conscientes que juntam água da chuva para botar nas plantas e tal... Mas a maioria sabe o seguinte, se eu gastar 2 metros cúbicos ou 13, a diferença é a mesma. Só vai registrar se for excesso, acima de 13 metros cúbicos de água. Com isso, não. Com isso, nós vamos ter uma cobrança pelo consumo. Quem gastar mais, paga mais. Quem gastar menos, paga menos. Aí vai de quem realmente tem consciência no consumo, né? Não exagerar no seu gasto. Divaldo, provavelmente vai reduzir a maioria das contas, sem dúvida nenhuma, principalmente as residenciais. As contas residenciais, sem dúvida nenhuma, terão redução, principalmente aquelas onde mora uma pessoa, né? E nessa uma pessoa, um casal, uma família, e nessa casa se tem uma metragem de área construída muito grande. Tem pessoas pagando 75, 100 reais, mais do que isso, e não alcança o consumo fornecido. Então, eu acredito que nós vamos ter um estímulo ao consumo consciente. Eu acredito que com o projeto nós vamos corrigir uma injustiça na cobrança de água. E tem algumas pessoas, eu já notei isso, conversando na rua com algumas pessoas, dizem assim, agora vai voltar como era antes. Não. Sempre foi a cobrança por metro quadrado. É que o valor antes era menor porque o DAEB não tinha reajustado o tamanho da casa das pessoas. Sempre foi por metro quadrado. Agora é que vai mudar. Com a aprovação da lei na Câmara, indo para a sanção do prefeito, e vamos acreditar por ser uma coisa, por ser algo de interesse da população, que todos querem, que nós tenhamos o apoio do prefeito para fazer isso. Bom, se não tiver, eu tenho certeza que a população
vai ficar em cima, a população realmente vai se revoltar muito. E qual o prazo que ele tem para sancionar? 15 dias. Caso não seja sancionada, ela volta para a Câmara. Volta para a Câmara apreciar o veto do prefeito, e aí nós vamos discutir e votar. E diz assim, aqui tem um ponto importante, mas a prefeitura não tinha que fazer o projeto? Tinha. Já deveria ter feito, há muito tempo. E não fez. Não tomou iniciativa. E nós não estamos falando de um mês, estão há 15 anos governando a cidade. O prefeito está completando 2 mandatos, 8 anos. É tempo suficiente, por isso que esgotou a paciência da população, a paciência da Câmara, a paciência dos legisladores, dos próprios vereadores do PT esgotou a paciência. E ninguém confia e acredita mais que o governo vai tomar atitude para resolver os problemas que até hoje não resolveu. Nós tomamos atitude. Eu disse aqui na rádio, queríamos fazer. O vereador esquerda trabalhou muito nesse projeto, junto com uma comissão forte. E hoje nós temos uma lei já aprovada. Se o problema era lei, agora tem lei. Que o DAEB faça suas adequações, faça suas simulações. E nós vamos ver pessoas ligadas ao governo, vêm dizer o seguinte, mas a lei, aquela coisa de quem não fez e critica quem faz. Não, mas a lei não está... A lei tem coisa para melhorar. A lei não é imutável. Sempre há coisas para melhorar em tudo. A diferença é que precisava da iniciativa, de tomar frente e fazer algo. Em cima disso, se precisar, com as simulações na prática do DAEB, porque aqui está a teoria, aqui está a lei. Mas na prática, presidente, nós vamos precisar fazer uma adequação aqui para melhorar aqui. Vamos, manda para a Câmara que em 1 semana nós votamos isso. Se for para melhorar, uma semana a gente evolui, vereador, e melhora o que tiver que melhorar. Porque a população quer saber o seguinte, a partir de quando que nós vamos já começar a pagar assim a conta de água? Vai para a Prefeitura, tem 15 dias, volta para a Câmara de Vereadores, derruba o veto, e quanto tempo leva? É assim, Beto, se o prefeito sancionar a lei, ele tem 15 dias para sancionar a lei. Se ele não sancionar a lei, vetar a lei, nós vamos ter que votar de novo na Câmara, só que aí votar o veto dele, que é votar... O não que ele... Ou votar sim ou não por ele ter sido contra. Bom, se ele não vetar a lei sancionada pode automaticamente, a partir da sua sanção, automaticamente estando em vigor, o DAEB fazer as suas adequações internas. Mas a derrubada do veto significaria o quê? Se mesmo assim o DAEB ou a Prefeitura não desejar implantar o sistema, aí tem que ir para o Ministério Público? O que obriga a se fazer? A cumprir, pelo menos. Mesmo que a Câmara derrube o veto. Porque a gente já viu algumas leis federais... O princípio da legalidade, a lei. Toda administração pública... Comum. Toda administração pública é norteada por lei. A partir do momento que se tem uma lei aprovada na Câmara, o veto derrubado e o prefeito não cumpre, ele está incorrendo sob crime. Então, a lei já está aprovada, vai para ele. Se ele não sancionar a lei, vetar, for contra a lei, eu não acredito nisso, sinceramente. Eu acredito que ele vai aprovar a lei, vai fazer um ato para isso, vai chamar os vereadores, chamar a comunidade, se tiver que fazer alguma adequação técnica, que se faça. O projeto é muito bem feito, mas a gente não é pretensioso ao ponto, Vladimir, de dizer que todos somos humanos, ao ponto de dizer que não, isso aqui não pode mudar, não pode. Se é para melhorar para a população, pode mudar sim, vamos mudar. Agora, o que não dá é para dizer o seguinte, como foi lá os vereadores que fizeram porque a prefeitura não fez, agora nós não queremos. Não, tem lei, era o que a população quer, é o que a população quer, é o que a opinião pública quer, é o que todos querem, porque é justo. Bom, é um novo momento para a história de Bagé. Os hidrômetros estão instalados há muitos anos na casa da população. Eles têm que ter alguma utilidade que não seja só registrar o excesso. Então que se cumpra a lei agora e que se cobre da população aquilo que realmente ela consome. E não mais do que isso. O que a população consome. É isso que nós queremos que aconteça a partir do momento que o prefeito sancione a lei.
Nós temos participação do ouvinte via WhatsApp. Nosso WhatsApp é o 99018258. Quem quiser pode encaminhar a pergunta também. O Reinaldo faz a seguinte consideração. Bom dia, minha preocupação é quanto aos valores do metro cúbico e do ar que passa no hidrômetro, que obviamente será cobrado. O metro cúbico equivale a quantos litros de água? Ele já emenda uma pergunta assim também. E eu emendo mais uma sugestão de valores, de preço desse metro cúbico cobrado, vereador, e quanto seria? Então o Reinaldo pergunta isso. Valores do metro cúbico, como é que fica a questão do ar? Isso já foi falado, né? Que vai ser colocado ali um dispositivo. E o metro cúbico equivale a quantos litros de água? Bom, nós temos aqui, ó. Metro cúbico, 1.000 litros, né? Nós temos aqui a tabela que diz assim: categorias, Reinaldo, excelente a tua pergunta, obrigado pela tua participação. Tarifa social, R$1 o metro cúbico de água, de 0 a 10 metros cúbicos de água. Acima de 10 metros cúbicos de água, tu paga R$1,33 o metro cúbico de água. Tarifa residencial, o metro cúbico de água é R$1,80. Acima de 10 metros cúbicos de água, tu paga R$2,37 o metro. Em cima desse valor, ainda é acrescentado o valor do esgoto. Esgoto coletado, o valor da tarifa do esgoto nesta modalidade é de 25% o valor cobrado pela tarifa de água, referente à categoria abrangência. Esgoto tratado, o valor da tarifa do esgoto nesta modalidade é de 50%. Então, aonde tem esgoto tratado é 50%. Uhum. Aonde não tem o esgoto tratado, o valor da tarifa do esgoto apenas coletado é 25%. Essa pergunta do Reinaldo com a questão do ar era uma das coisas que me preocupava muito na elaboração do projeto, exatamente. E aí nós colocamos aqui para discussão, e está no corpo da lei, o departamento, artigo 10 da lei. E eu disponibilizo essa lei lá na Câmara de Vereadores para toda a população que quiser conhecer, que não conhece ainda, quiser ter ciência do que está aqui no corpo da lei, tirar suas dúvidas, pode ir na Câmara de Vereadores, ou deixa essa cópia aqui na rádio também, quem quiser fazer as suas perguntas. Artigo 10. Fica o Departamento de Água e Esgoto de Bagé obrigado a instalar bloqueador de ar em todos os hidrômetros, sendo nos hidrômetros já instalados ou nas novas instalações. Isso vai ter custo para o consumidor? Não. O Departamento de Água e Esgoto de Bagé, da EB, terá o prazo de 6 meses para adequação do disposto do caput deste artigo. Isso aqui pode ser mudado a partir do momento que se coloque válvula de retenção de ar na própria rede. Se o DAEB colocar válvula de retenção na rede, não vai precisar colocar nos hidrômetros. Mas precisa solucionar o problema do ar. Precisa discutir... O custo-benefício de colocar na rede e de colocar direto ali, já sabem qual é o que vale mais a pena? Vai para o trabalho do DAEB fazer essa avaliação, ver o que sai mais em conta. O trabalho de ter expurgos na rede, né? E também as válvulas de retenção de ar na rede ou nos hidrômetros, aí vai ficar a discussão da DAEB. O que o DAEB tem que apresentar uma solução é para a questão do ar no hidrômetro. Isso não vai poder acontecer, porque senão tu vai pagar metro cúbico de ar. Que é o medo. Não existe, né? Mas para a gente fazer uma ilustração aqui. Então, esse é um ponto importante, está dentro da pergunta que o Reinaldo fez. Acredito que esclareci. Muito bem. Também temos outras participações aqui. Uhum. Renato Batista. Eles começaram pelo contrário. Com relação àquele comentário que o vereador fez ali. Eles começaram pelo contrário, fizeram estação de esgoto maior e a principal que bombeia o esgoto não está lá, a estação pronta, dinheiro que foi colocado fora, porque não colocam a funcionar. Eu, Renato Batista, ajudei a terminar a estação de esgoto no Pasto Príncipe sem material que foi dentro dos tanques. Fez um comentário aqui. Renato Batista. Perfeito. Comentário dele, equipamentos importados, inclusive maquinários do tratamento do esgoto, que não estão funcionando. Não sei como é que está o prazo de garantia desses equipamentos. Não estão funcionando em virtude da estação de bombeamento
que não ficou pronta. Imagina, a de tratamento E ficou foi o pronta. contrário. É isso que ele falou. A de tratamento ficou pronta. E a de bombeamento, que bombeia o esgoto para de tratamento, não está pronta. O advogado Luiz Alves encaminha a seguinte pergunta também. Bom dia, Lara. Bom dia, Beto. Gostaria de fazer uma pergunta. Como fica a cobrança das residências que não tem hidrômetro? É importante a pergunta. O DAEB precisa, nós temos em torno de 96% da hidrometria no município. O DAEB precisa, inclusive isso está na lei, de atingir 100% das hidrometrias. Precisa instalar os hidrômetros que faltam. No caso de não existir hidrômetro, o fato gerador da cobrança segue sendo a metragem quadrada. Mais uma participação via WhatsApp do Antônio Soares, que é o presidente ali do Simba, faz a seguinte consideração. Claro. O Executivo não fez o projeto da água, assim como não fez o do escalonamento salarial do funcionalismo municipal. Também só para, acredito que para contribuir. Perfeita a colocação dele, né? Ainda mais uma participação lá do Quebrachinho, o Jorge Rodrigues. Olha aí. E encaminha a seguinte colocação. Estou de acordo com a nova cobrança, porque o valor que atualmente é cobrado não tem lógica, porque você tem somente 3 pontos d'água na casa, sendo cozinha, banheiro e área de serviço, e não em toda a casa, e acaba pagando um valor muito alto. Jorge Rodrigues, do Quebrachinho. Perfeita a colocação do Jorge, um abraço para ele. Aqui. Muito bem. E aí, você que está nos acompanhando, 99018258, pode encaminhar, ainda temos um tempinho para encaminhar aí a sua pergunta. Vereador, mais algum outro assunto que o senhor queira aproveitar? Eu quero falar num assunto polêmico. O d'água também é um assunto complicado, mas está dado o início. O que tiver que melhorar, vamos melhorar. É importante a população saber que na Câmara de Vereadores tem seus representantes. Ontem eu me orgulhei muito da Câmara, viu, Beto? Sim. O trabalho dos vereadores, o comprometimento. Quando a gente tem que criticar, se critica, mas quando há necessidade de reconhecer o trabalho, a gente tem que reconhecer. Ontem a Câmara de Vereadores deu um exemplo, junto com todos os cidadãos que estavam lá, um exemplo de democracia, de interesse público, de responsabilidade. A maioria dos vereadores deixaram partidos de lado e trabalharam por uma causa em comum. O projeto é da minha autoria, da autoria do vereador Esquerda, mas eu posso dizer hoje, depois dele ser aprovado, que esse projeto foi de todos os vereadores que votaram a favor e, principalmente, esse projeto é da população que sonhava com isso há muito tempo e que precisava de uma iniciativa nesse sentido. Eu quero falar um assunto que eu tinha deixado passar na última vez aqui, é um assunto polêmico e que me causou, eu confesso a todos os senhoras que estão me escutando, me causou uma certa indignação. A notícia é que o prefeito contratou o espaço da revista Isto É, pagando dos cofres do município R$ 78.200 para divulgar a cidade, colocando Bagé como uma das melhores cidades do país. Não que não seja. Eu moro aqui, eu não acho que Bagé é uma das melhores, eu acho que Bagé é melhor. Senão eu não moraria aqui. Agora, pegar R$ 78.200 dos cofres públicos, do dinheiro do povo, do contribuinte, recursos livres. O que significa recursos livres, Divaldo? Dinheiro que podia ir para investimento, para saúde, para rua, para bairro, para comprar bueiro, para comprar cesta básica para quem precisa, para melhorar posto de saúde, botar aba. Quantos postos de saúde estão sem aba? Para melhorar a vida da população, dar uma qualidade melhor de vida para a população. Pegar 78 mil e mandar para a revista. Isto é, para sair o nome de Bagé. Inadmissível. Isso é crime. Isso é crime. Para não dizer coisa pior. Isso é crime. Crime com todo cidadão. Além de ser crime, moralmente ser crime, é crime na lei. Porque ele fez um processo com dispensa de licitação. Pesquise o que eu estou dizendo e eu convido o procurador do município a vir aqui debater comigo na rádio, o procurador-geral do município, ou qualquer um, advogado da prefeitura, para me provar que o que foi feito não é contra a lei. Tá, mas Por que é contra a lei? O valor era para publicidade. Não. Tinha que ter uma licitação, não com dispensa de licitação. A lei de licitações é muito clara.
qualquer dispensa de licitação por inexigibilidade, exceto nos casos de propaganda e publicidade. Tu dispensa a licitação para casos técnicos ou de notório saber, casos que sejam únicos, como produtos por exemplo. Claro, ou serviços que sejam realmente únicos. E diz no artigo 25, exceto publicidade e propaganda. Sabe qual a pena para isso? 3 anos de cadeia para o gestor que faz isso. E para não dizer que eu vi na rádio falar, eu fiz antes. Eu fui lá no Ministério Público, porque eu não aceito, 78 mil reais do dinheiro público mandado para uma revista em São Paulo é fora dos padrões, é fora da realidade. O que eu fiz? Fiz uma notícia crime, encaminhei ao Ministério Público, já está protocolado uma notícia crime. Essa notícia crime solicita que o pagamento seja cancelado, e caso já tenha sido efetuado, porque eu tenho o empenho do pagamento, eu não tenho o pagamento liquidado, eu consegui ter acesso ao empenho desse pagamento. Caso tenha feito, que o prefeito seja condenado e tenha que devolver esse recurso aos cofres do município, dinheiro que sai do imposto de todo contribuinte do nosso município. 78.200 para uma revista em São Paulo, tirar dos bagienses, Beto. Me desculpe a todos usar esse tipo de tom, porque eu não sou afeito disso, mas me causa uma indignação isso, passando tanta necessidade como está passando a cidade. Parece que nós vivemos num município que não passa necessidade. O senhor não acredita que um tipo de publicidade assim, falando da qualificação profissional, da energia elétrica disponível, das vias próximas ao Porto Rio Grande, enfim, todos os quesitos, possa de fato atrair investidores e representar um ganho econômico a longo prazo ou médio para o município, que é a alegação, inclusive o prefeito esteve aqui e falou que esse é o objeto que o moveu para fazer esse investimento? Olha, Lara, primeiro, a gente tem que medir o grau de satisfação da população para depois tomar uma atitude dessa. Segundo, a gente não pode estar num momento de crise, como vive a Prefeitura de Bagé, cortando hora extra do trabalhador, cortando vale transporte, pagando um piso de salário vergonhoso a todo trabalhador. O município que não tem dinheiro para investir no próprio município, a prefeitura não tem dinheiro para investir no próprio município, porque faltam recursos para isso, e tira dos cofres do município e manda para São Paulo. Meu irmão foi secretário de turismo, não tinha orçamento para fazer o turismo do estado. O que ele fez? Ele oferecia o estado sem ter que pagar por isso. Quer divulgar Bagé? Oferece. Divulga. Agora, não paga para isso. Não paga para dizer que tu é o melhor. Não paga para dizer que o município está entre os melhores. Essa não é uma iniciativa que vai trazer resultados positivos para a cidade. Isso pode, na ideia do governo, assim, não, nós vamos fazer para mostrar que o governo está fazendo e que o governo transformou a cidade. Bagé foi um município muito rico. Algumas pessoas ainda não entenderam a nossa realidade. Bagé foi um município muito rico. Hoje é um município nobre, vive de nobreza. E caminha para ser um município pobre. Porque quem governa a nossa cidade esquece de desenvolver ações que tragam emprego, renda, oportunidade para os jovens, infraestrutura para esse município. As ruas continuam do mesmo jeito, há muitos anos. Os problemas são os mesmos, são velhos. Os problemas têm quase a idade do município e alguém não assume isso para tentar resolver, para dar uma solução, um encaminhamento e enfrentar novos problemas. Tu vê, entra ano e sai ano. João Vicente, que durante muitos anos conduziu o programa, que foi âncora do programa, ele dizia nos microfones, um abraço ao João Vicente, ele dizia nos microfones, é tudo repetido, são as mesmas coisas, a história se repetindo, e é verdade, porque o município não resolve os problemas antigos
e não vai em busca de outras alternativas, não vai em busca de enfrentar novos desafios. Nós temos que ter um governo ousado, um governo que tente enfrentar novos desafios. É sempre a mesma coisa, é sempre buscando a culpa, passar a culpa para os ancestrais, para o passado do município. E eu vejo que assim, Beto, Bagé é uma cidade que precisa urgentemente de um governo e uma população que cobre dos seus gestores resultado. Essa é a premissa do futuro. Voltando ao assunto da água, já estamos com o tempo esgotado, vereador, o senhor falava a respeito ao esgoto tratado, tanto por cento do valor e tal. Se num consumo de 15 metros cúbicos não tem o esgoto tratado, quanto eu pago? Tem o coletado. Ou coletado ou tratado. Se tiver o tratado, é 20%. Se tiver o coletado, é 25%. Se tiver o tratado, é 50%. O outro, Zacarias, que é especialista nessa área aqui. A válvula de retenção, ele tem uma borracha no meio, essa do ar que o senhor estava falando. Só que quando vai algum concerto na rua, num cano d'água... Só deixa eu responder uma outra coisa que eu acho que é isso que ele perguntou. No caso que não tiver o tratado e o coletado, parágrafo único, ficam isentos da tarifa de esgoto os consumidores em que o Departamento de Água e Esgoto de Bagé não disponibilizar nenhuma dessas modalidades. A lei é muito completa. Então ele fica isento. Fica isento. Quem não tem a modalidade do esgoto coletado ou tratado, fica isento. Essa lei é extraordinária, ela é muito completa. Vale a pena fazer uma leitura dela. Quem quiser conhecer, que pegue na cama. O Zacarias, a válvula de retenção tem uma borracha no meio. Aquela borrachinha ali é o que controla. Mas se você fizer um conserto de um cano na rua que estourou, vai automaticamente, pode passar um pouquinho de areia e segue passando água ali. Automaticamente a areia, quando passa ali nesse vedante, ele automaticamente ele tranca e começa a passar ar e água ali. Está explicando. O Zacarias é especialista nisso, trabalha com isso. Aí é um assunto claro que quem é técnico na área, né? Aí o DAEB que vai providenciar soluções para essa questão do ar. É isso que nós queremos que o DAEB faça e nós disponibilizamos a fazer as adequações necessárias na lei, desde que nos apresente soluções para essa questão do ar na rede da população. Começou essa semana em Caxias do Sul um novo sistema de emissão de contas de água que entra em operação. Funciona da seguinte maneira, é uma maquininha que automaticamente você digita ali o que está no hidrômetro. Claro que cada código do hidrômetro é contabilizado ali naquela máquina e automaticamente você já consegue emitir na hora a nota ou o recibinho para o morador pagar e também já acusa se tem excesso, o que tem ali, já acusa tudo na hora. Cada um deles poupa R$110 mil por ano. Isso é bem interessante. Essa máquina já existe. Já foi adquirido. Esse sistema está sendo implantado em Caxias do Sul a partir dessa semana. E a prefeitura e o DAEB já comprou essa máquina. Tá, mas não emite na hora. Já comprou há 4 anos essa máquina. Tá lá guardada no DAEB. Tá guardada. Tá guardada. Pagou quase R$200 mil por essa máquina. Tá lá guardado. Isso é assim, ó. É uma máquina que ela é já ligada ao sistema do DAEB. Chega na casa da pessoa, faz a consulta, a verificação do hidrômetro, a consulta, os dados já estão na máquina. Faz a consulta do hidrômetro, daquela economia, o DAEB calcula como economia, né? Faz o consumo daquela economia, daquele imóvel, e na hora já emite, como se fosse essa máquina de cartão de crédito, já emite a fatura. Tem uma bobina ali que ela já automaticamente... Já emite a fatura para a pessoa pagar. Essa máquina, eu revelei isso na Câmara. Essa máquina foi adquirida em 2010. 2009, 2010. Não sei te precisar, faz tanto tempo. É um desses 2 anos. E tá lá. Quase R$200 mil investido nisso, nesses equipamentos. Não é numa... eu não me recordo o número de máquinas que tem lá, porque faz tempo que eu tratei esse assunto, mas tu falou e eu me recordei. E tá lá, não foi implementado até hoje esse sistema. O DAEB tem problema de gestão, né, Beto? Todo mundo sabe, a população já pediu a saída do diretor, os funcionários do DAEB já pediram, a Câmara já pediu, quem liga para a rádio já pediu. O DAEB tem problema de gestão. Há pouco tempo eu revelei a situação da água escura, o que estava acontecendo, que era a estação de armazenamento de água lá, que há muitos anos não era limpa. Não era limpa.
Problema de gestão grave do DAEB que só vai mudar quando mudar o gestor. Tenho aqui contato do vereador Omar Gani. O Omar, claro. Pelo WhatsApp, dizendo o seguinte: não estive presente na votação de ontem por motivo de saúde. Porém, se estivesse, votaria a favor do povo. Omar Gani, parabéns pelo projeto. Dizendo isso. Um abraço ao Omar Gani, vereador do PT, muito consciente. É esses exemplos, viu, Beto, que a população precisa. Pessoas que, independente de partido, têm uma posição firme em defesa da população. Por isso que eu não imagino que o prefeito faça contra isso. Os próprios vereadores do PT não são contra, querem isso. Agora nós recebemos essa participação direta. Eu só quero fazer um registro de agradecimento, se tu me permite. Já estamos eu quero fazer um registro de agradecimento por uma questão de justiça, Beto Koguai Lara. Sim, por favor. A toda a população que confiou no nosso trabalho, que esteve presente na Câmara ou acompanhando essa votação e nos abordando na rua, pedindo, manifestando seu apoio e pedindo a aprovação desse projeto. Então, nosso agradecimento a toda a população. E um agradecimento muito a todos os vereadores que votaram também a favor, aos técnicos que nos ajudaram lá do DAEB, também o Igor, Vandré e outros tantos lá que nos ajudaram no trabalho desse projeto. E um agradecimento muito especial ao vereador Esquerda. O nome dele se chama Carlos Adriano Carneiro, vereador Esquerda. É, na minha concepção, um dos melhores vereadores dessa legislatura. É um representante da Zona Leste, do Prado Velho, é autor desse projeto junto comigo, é um vereador de posição muito firme no discurso e na prática. E eu me orgulho muito, não sou homem afeito de estar em microfone, em rádio, elogiando político, mas é necessário a justiça e o reconhecimento a um vereador que tem uma atuação tão forte, tão dedicada e comprometida com a população, e ontem ele teve um desempenho extraordinário. Vereador Carlos Adriano Carneiro, vereador Esquerda, é sem dúvida nenhuma uma das grandes revelações da política de Bagé e do Legislativo bagiense. Então fica aqui o meu reconhecimento em público a esse vereador e os demais vereadores que também estiveram junto conosco. Obrigado, Omar, pela sua mensagem. Muitas outras mensagens aqui via WhatsApp, até peço desculpa para os nossos ouvintes, que tem de assuntos diferenciados aqui também. A gente já ultrapassou em 10 minutos o horário. Agradeço muito, vereador, pela sua presença, viu? Obrigado, Lara Denise, obrigado, Beto Koguai. Me coloco à disposição de todos os senhores e da população em geral para qualquer dúvida, ser chamado à rádio ou qualquer debate que queira ser feito. Eu estou à disposição para poder representar aqui a nossa população de Bagé. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado pelo trabalho sempre.